Olá, eu sou o professor Adriano Antunes e hoje eu vou trazer uma dica de leitura para você que é estudante de matemática, que é esse clássico aqui, A Arte de Resolver Problemas, do Jorge Polias. Esse livro ele é uma referência para todos aqueles que estudam resolução de problemas em matemática e é um auxílio para todo estudante, tá? Bom, basicamente o Jorge Polias ele traz o que ele chama de 4 etapas, 4 fases na resolução de um problema de matemática. Essas fases são, primeiro, o entendimento do problema. Segunda fase é o estabelecimento de um plano para a resolução, de uma estratégia. A terceira fase é a execução desse plano ou da estratégia. E a quarta fase é o retrospecto, ou seja, a revisão. Então, vamos entender. Primeiro, o entendimento do problema. Você lê o problema, geralmente o problema vem na forma de texto, de enunciado, e essa é a primeira dica que eu dou para qualquer estudante de qualquer coisa na vida. Tem que ter hábito de leitura. Estudar matemática também depende do hábito de leitura, tá? Porque, enfim, os problemas e os textos de matemática são textos e precisam ser lidos e bem compreendidos. Então, compreensão do problema. Quais são os dados do problema? Quais são as condicionantes? O problema fala de quê? Será que para você resolver esse problema você precisa de um certo conhecimento aí de mundo, né? Digamos que o problema fale sobre distribuição de alimentos e aí você precisa saber como é que funciona, ou fala de armazenamento. Enfim, alguns problemas de matemática precisam que você tenha um certo conhecimento de vivências de mundo. Bom, aí depois vem a execução do plano, que é a segunda fase. Para a execução do plano, você vai começar a relacionar os dados e as condições do problema com os conhecimentos de matemática que você já traz. Será que existe algum problema similar a esse que você já resolveu e que pode ser usado na resolução desse novo problema? Será que esse problema pode ser transformado em outro problema? Ou será que esse é um problema completamente novo para você e aí você vai precisar usar ferramentas matemáticas um pouco mais abstratas ou que você não estava acostumado a usar? E aí depois que você estabeleceu um plano, você vai executá-lo. E durante a execução do plano você precisa ter bastante atenção para que essa execução seja de fato correta, de acordo com o que você traçou e sem cometer um crime matemático, sem dividir por zero ou coisas do tipo, né? Bom, e aí depois você vai achar uma resposta. Geralmente nos exercícios de matemática a resposta é um número. E aí você vai para o retrospecto, coisa que eu vejo por aí, pode ser uma impressão minha, tá? Você pode dizer que estou errado, mas tenho a impressão de que as pessoas, né, os alunos, fazem muito pouco essa revisão. Ou seja, é você pegar o resultado da conta, pegar o resultado de tudo que foi calculado, voltar lá no problema, aplicar isso e ver se isso faz sentido. Por exemplo, você está tratando de distribuição e aí você quer saber qual é a melhor frequência de distribuição de alimentos para uma certa condição que foi dada. E aí você descobre, sei lá, tantos por semana. Você descobre um número. Aí você pega esse número e volta no problema e você vê se isso faz sentido dentro do problema. Você vai ver se isso realmente atende aquelas condições. Então, esse retrospecto, na minha opinião, na minha humilde opinião como professor e estudante de matemática, é a fase mais importante da resolução de um problema e que talvez seja a fase mais negligenciada, que é a fase de você pegar o resultado, voltar lá, conferir se é isso mesmo, se faz sentido e mais do que isso, fazer sentido para você, ou seja, você vê que aquele problema, às vezes a gente pensa, né, que a matemática não tem lá muita coisa a ver com a realidade, mas a gente vai ver que tem sim, e muitas vezes se você pegar o resultado e voltar lá no problema, você vai ver que bate muitas vezes com o nosso senso de realidade, com a nossa intuição de viver, né, que a gente vai adquirindo com as vivências. Então, gente, esse livro aqui é sensacional, tá? Jorge Polias, A Arte de Resolver Problemas. Não serve só para matemática, eu falei de matemática, mas não serve para matemática na minha opinião também, já que eu disse que eu daria opiniões nesse canal. Eu acho que isso é para a vida, né? Acho que para qualquer coisa no mundo a gente precisa ter um pouco de desconfiança de si mesmo, dos seus próprios métodos, a gente precisa conferir, a gente precisa encarar os problemas de frente, a gente precisa tentar não terceirizar, não ficar pedindo pro colega que já sabe resolver, para ele resolver para você, né? Muitas vezes eu vejo gente dizendo assim, que não vai tentar resolver um problema de matemática, que não vai tentar resolver o exercício, vai pedir para um professor, para um colega resolver e diz assim, é porque o olhando eu entendo. Não, não. Você precisa fazer, é na prática que se aprende, tá? Então, na prática da resolução de exercícios é que você aprende a resolver exercícios. Aquele colega que sabe
né, resolver exercícios, que tem uma certa facilidade, certamente é um colega que pratica muito. Então, se você quer aprender matemática, não fuja da prática. Pratique, resolva os problemas, ok? Tchau, tchau.